Olá, espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos. Essa palestra sobre resiliência aconteceu ontem à noite, dia 26 de junho, como parte do programa Passaporte Levemente, da minha querida amiga Paula Porta, psicóloga, dona do Espaço Levemente aqui em Paulínia. E o Passaporte Levemente é um programa que oferece um conjunto de palestras que costumava ser presencial, mas devido à pandemia foi interrompido no meio, as palestras estavam acontecendo quando começou a quarentena, e agora foi retomado na sua versão online. E venho aqui deixar a gravação do conteúdo que foi compartilhado ontem. Agradeço a Paula Porta pelo convite, pela confiança. A noite de ontem foi muito especial, agradeço a todos os participantes, fiquei muito feliz mesmo. E como eu esqueci de gravar, venho deixar aqui o conteúdo gravado para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina Miller, eu sou psicóloga, especialista em psicologia positiva e em práticas de bem-estar, que no meu trabalho são yoga e meditação. E venho desenvolvendo meu trabalho unindo essas duas coisas, unindo a meditação à psicologia positiva, com intenção de levar maior saúde mental, emocional e, consequentemente, física para as pessoas. E venho aqui falar um pouquinho sobre resiliência. Nada do que eu vou falar aqui é minha opinião. São resultados de pesquisas, de estudos científicos. Resiliência vem sendo muito estudada na psicologia positiva e em outras áreas. Então, o que eu trago aqui são resultados de estudos. O que é, então, a resiliência? Ouvimos tanto falar de resiliência, mas às vezes ainda é confuso. Resiliência é aquela habilidade que te permite crescer e aprender com os desafios, que te possibilita passar por um momento traumático sem adoecimento e que te ajuda a ser flexível perante mudanças bruscas e inesperadas. Para todas essas situações, a habilidade necessária é a resiliência. Mas eu venho compartilhar com vocês aqui algumas definições de pesquisadores na área, de cientistas e profissionais da psicologia positiva. Vou compartilhar agora aqui com vocês a minha tela. Enquanto eu abro aqui. Primeira definição que eu trago é da psicóloga da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, responsável pelo departamento que estuda resiliência nessa universidade, da equipe de Martin Seligman. Foi minha professora num curso que eu acabei de fazer online sobre resiliência em momentos de adversidade. Realmente uma pesquisadora, uma professora incrível. E ela diz que a resiliência está na mente. É como você pensa sobre a adversidade e sobre o estresse. Como muitas coisas acontecem na nossa mente perante a nossa interpretação dos fatos. E claro que a nossa interpretação de cada fato afeta diretamente a nossa habilidade de ser resiliente. Outra definição que eu trago é de Barbara Fredrickson, grande pesquisadora na área de psicologia positiva, professora na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela diz que resiliência é a habilidade de se recuperar de experiências emocionalmente negativas e a habilidade de adaptação e flexibilidade perante experiências estressantes. E trago finalmente aqui Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, grande pesquisador na área, grande autor na área. Ele diz que resiliência é a habilidade de se recuperar da adversidade e também a habilidade de crescer com os desafios. Então, aqui fica definido o que é a resiliência, mas eu acho que com um exemplo fica mais fácil de entender. E para mim, um grande exemplo de resiliência, se não o maior exemplo de resiliência, é Viktor Frankl.
Primeiro eu vou ler para vocês algumas frases de Viktor Frankl. Depois eu vou contar a história dele. E aí sim, esses pensamentos dele vão fazer ainda mais sentido. Eu não consegui escolher um só pensamento dele para compartilhar, porque sou grande admiradora do trabalho de Viktor Frankl, então trouxe 3. Ele disse que tudo pode ser retirado de um ser humano, exceto uma coisa: a maior de todas as liberdades humanas, a habilidade de escolher a sua própria atitude perante qualquer circunstância, a habilidade de escolher seu próprio caminho. Ele disse também: quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E finalmente ele disse: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Neste espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta estão nosso crescimento e nossa liberdade. Viktor Frankl nasceu em 1905, na Áustria, em uma família judia. Sempre se interessou pelos estudos das pessoas, chegou a trocar correspondências com Freud, com Adler, que são contemporâneos dele. Estudou medicina, se formou médico. Em 1942 ele se casou. Alguns anos antes, os nazistas haviam invadido a Áustria. E nesse mesmo ano em que ele se casou, em 42, Viktor Frankl, sua esposa grávida, seus pais, toda a sua família, eles foram levados para campos de concentração. Somente uma irmã de Frankl fugiu para outro país. Todo o restante da família foi levado. E todos foram mortos, exceto Viktor Frankl. Mas ele não sabia, porque eles foram levados para campos de concentração diferentes. E ali, vivendo o que há de pior na humanidade, ele percebeu que ele tinha que buscar um sentido para se manter vivo. Então, a primeira determinação de Frankl foi que ele queria sair vivo dali. Depois, ele se apegava no amor que sentia pela sua esposa. Ele não se apegava à angústia de não saber se ela estava viva ou não. Ele se apegava ao amor que ele sentia. E ele buscava sentido a cada dia para se manter vivo. E ele conta que ele foi sobrevivendo por pequenos milagres a cada dia. E assim ele sobreviveu 3 anos em campos de concentração, que ele foi transferido até de um para outro. E ali ele começou a observar as suas próprias reações e começou a observar os outros colegas que chegavam. Alguns que chegavam imediatamente desistiam da vida, já se davam por derrotados. Outros chegavam com uma fome de sobreviver, de sair dali. E ele começou a observar, anotar, escondia suas anotações em qualquer papel que ele achasse, de alguma forma, e mais observando mesmo. E ali, no campo de concentração, ele criou a logoterapia, uma das maiores escolas da psicologia até esse dia, até hoje, surgiu ali, das suas observações no campo de concentração. Ele foi desenvolvendo essa teoria. 3 anos depois, ele foi libertado e retomou a vida. Soube do falecimento de todos os seus familiares, aceitou uma vaga como diretor de um hospital em Viena, se tornou professor universitário e passou o resto de sua vida compartilhando conhecimento e se aprofundando nos seus estudos e nas suas teorias. E uma frase que ele menciona muito, uma frase de Nietzsche, que diz que quem tem um porquê suporta qualquer como. E é a base da logoterapia, que diz que nós podemos sim sobreviver ao caos e que temos que encontrar sentido em qualquer momento, que por mais adverso que seja, temos que saber o sentido da vida. Para mim, ele é um dos maiores exemplos de resiliência, que passou pelo pior que houve na humanidade e floresceu, cresceu, criou nessa condição, ainda criou algo para ajudar as outras pessoas com seus estudos. Então, eu compartilho aqui com vocês
Ele deixou várias obras, deixou um legado, mas um livro que é a autobiografia dele, que eu recomendo muito, é o livro Em Busca do Sentido, que conta essa história dele e vai contando também sobre a teoria dele. Eu recomendo, é um livro incrível. Então, acho que agora, com as definições e com esse exemplo, fica um pouco mais fácil de entender o que é resiliência. E é importante entender também que resiliência não é invulnerabilidade, não é estar indiferente às adversidades, não é não sentir medo, insegurança, agitação. Não é isso, você sente, você fica assim vulnerável, mas você ressignifica isso e cresce a partir disso, ou encontra em você uma força para ser flexível, uma força para ser adaptável, uma força para sair melhor daquela situação. E Yunis, um autor também na área, diz que resiliência é a capacidade potencial de um ser humano sair ferido, porém fortalecido de uma experiência aniquiladora. Então, fica aqui mais essa reflexão sobre a resiliência. E eu faço uma provocação aqui para você que está assistindo. O que é que você está aprendendo com o momento que estamos vivendo? Estamos vivendo aqui um momento de muita diversidade, creio que nenhum de nós viveu algo assim antes. Uma crise na saúde, uma pandemia, crise econômica, crise política, agora uma nuvem de gafanhotos invadindo o sul do país. Com tanta coisa acontecendo, com tantas mudanças que aconteceram na rotina de cada um de nós, o que você aprendeu? Ou o que você está aprendendo? Se você já se perguntou isso, ou se você sabe a resposta, é sinal de que você, consciente ou inconscientemente, está usando sim da habilidade da resiliência. E se você ainda não se perguntou, tudo bem, dá para começar hoje. Hoje é sempre um ótimo dia para começar. O que você está aprendendo com o momento que estamos vivendo? Com certeza a resposta vai te ajudar a encarar esse momento com um pouquinho mais de equilíbrio, com um pouquinho mais de resiliência. E aqui eu trago um pensamento meu e compartilho com vocês que ao longo dos últimos anos eu venho buscando conhecimento, estudando, buscando me transformar, buscando maior autoconhecimento. E algo que eu aprendi que foi essencial para mim nesse caminho, nessa mudança toda, é que tudo é aprendizado. Eu sempre digo que todo desafio traz aprendizado ou cura, e ambos trazem transformação positiva. Esse entendimento mudou a minha vida, porque quando você olha para um desafio, para uma situação adversa, para uma situação que pode te dar medo ou insegurança, e procura, tá, o que eu estou aprendendo aqui? Ou que parte lá dentro de mim, que ferida lá dentro de mim, essa situação veio curar? Quando você olha com esse olhar e se permite passar pela transformação positiva que aquilo vem trazer, isso muda a vida e muda a nossa atitude perante os desafios. Então, se eu puder deixar um recado aqui hoje, é que comecemos a buscar o aprendizado em cada situação que vivemos. Segundo a professora Karen Ravitch, existem algumas variáveis que contribuem para a resiliência, que contribuem para sermos mais resilientes. Existe sim um fator biológico, há uma predisposição genética, hereditária, que pode fazer com que a pessoa tenha maior predisposição a ser resiliente, mas a resiliência é uma habilidade. Como habilidade, pode ser aprendida, pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Então, mesmo que você não nasceu com esse fator biológico, você pode sim inserir a resiliência na sua vida e elevar os seus níveis de resiliência a cada dia. Outro fator é a autoconsciência. É você conhecer o que você pensa, o que você sente, você se observar, observar as suas ações e reações. A autorregulação é um passo além da autoconsciência. É você, após observar o que pensou, o que sentiu, saber lidar com aquela emoção, com aquele pensamento. E eu vou me aprofundar um pouco mais nesses dois itens. A flexibilidade mental também é uma variável que contribui para a resiliência. E flexibilidade mental
é a habilidade de olhar para uma circunstância de diferentes perspectivas. O otimismo também é muito importante aqui, que é acreditar em um futuro melhor. O propósito, e aqui não somente o propósito, aqui é a crença em algo maior que si mesmo. Você ter um propósito, ou fé, ou ter uma missão, acreditar em algo maior que o indivíduo. Isso também ajuda, contribui com a resiliência. As conexões positivas, a psicologia positiva estuda muitos relacionamentos e os relacionamentos positivos elevam sim os nossos níveis de bem-estar, de resiliência, de felicidade. E aqui eu não falo de quantidade, eu falo de qualidade, aquela rede de apoio, as pessoas que você sabe que você pode contar, aqueles relacionamentos que te nutrem, esses devem ser nutridos também, porque eles elevam seus níveis de bem-estar e de resiliência. E as instituições positivas, que são o quê? Principalmente conforme você vai crescendo, se desenvolvendo, se você pertence a uma escola, que você tem professores que incentivam, que te dão feedback positivo, que incentivam as suas conquistas, isso colabora para que a pessoa seja mais resiliente. E o oposto também pode prejudicar, se é uma instituição, uma comunidade que não reforça positivamente. Isso pode também prejudicar os níveis de resiliência, mas nada que não possa ser mudado hoje. Quando você começa a praticar a resiliência, você decide ser mais resiliente, e eu já vou dar algumas dicas de como você pode fazer isso. Então, primeiro, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a autoconsciência. A autoconsciência é você apertar o botão de pause e olhar um pouco para dentro. E eu te convido a refletir. Com que frequência você aperta o botão de pause? Você tem parado para olhar para dentro? Com que frequência você observa os seus próprios pensamentos? Porque conhecer a sua mente é essencial para conhecer a sua vida, para conhecer as suas reações, para se conhecer, né? E engraçado que nós buscamos conhecer tantas teorias, tantos teóricos, e não buscamos conhecer a pessoa mais importante de nossas vidas, que somos nós mesmos. E é um esforço que vale a pena. Apertar esse botão de pause e se observar. E eu trago essa frase, eu ouvi a primeira vez da minha querida professora, mentora, especialista em felicidade, fundadora do Instituto Felicência, Carla Furtado. Ela que me apresentou essa frase do Dal Seidman. E eu compartilho com vocês, que é: quando você aperta o pause de uma máquina, ela para. Quando você aperta o pause de um ser humano, ele começa. Então essa pausa para olhar para dentro não é perder tempo, é ganhar vida, é ganhar autonomia. E aí vai além. Você consegue identificar o que você sente? Você consegue descrever as suas emoções? Então parte dessa autoconsciência, desse autoconhecimento, é observar o que eu penso. Por que eu estou pensando isso? Quando eu penso isso, o que eu sinto? Que nome tem isso que eu estou sentindo? É observar as suas ações, as suas reações, seus pensamentos, suas emoções. E daí eu passo para a autorregulação, que é um passo além. Após observar, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu peguei essa definição de um site que eu gosto muito, positivepsychology.com. Vou ler para vocês. Não somente a habilidade de conhecer seus pensamentos e reações, mas também a habilidade de modificar seus pensamentos, reações e emoções quando o que você está vivenciando não está te ajudando a lidar com determinada situação. Ok, essa é uma definição, né, que eu encontrei aqui de autorregulação. Mas para simplificar para vocês, vem primeiro a autoconsciência. Então eu observo, eu identifico algo que eu estou pensando, que eu estou sentindo. O primeiro passo, e muito importante depois disso, é acolher. Eu não vou brigar com esse medo ou com essa angústia. Eu não vou negar essa ansiedade. Eu vou acolher o que eu estou sentindo. Primeiro eu acolho e depois eu vou utilizar de ferramentas que eu tenho para saber lidar com esse medo,
lidar com essa ansiedade, com essa angústia. Então, isso é autorregulação. Isso me remete, quando eu penso em autorregulação, eu penso imediatamente na inteligência emocional. E eu gosto muito da teoria de inteligência emocional do Daniel Goleman, grande pesquisador também na psicologia positiva, professor universitário. Foi meu professor na pós-graduação em psicologia positiva. E ele identificou 5 pilares para o desenvolvimento da inteligência emocional. O primeiro, que nós já falamos, é conhecer as próprias emoções. Você olha para dentro e observa o que sente. Você conhece as suas emoções. E depois daquele acolhimento, gerenciar as próprias emoções. Você sabe lidar com o que você sente? O terceiro pilar é a automotivação, que seria o quê? Você tem o seu propósito? Você toma as ações que precisa para atingir o seu propósito? Você se mantém no seu caminho? Aqui é o oposto daquele pensamento, eu sou assim mesmo e pronto. Aqui é o oposto. Tá, eu sou assim, mas como eu quero ser? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu preciso aprender? Então, isso só vem de uma automotivação, de você se conhecer e conhecer o que você deseja, você buscar esse caminho. O quarto pilar aqui, também muito importante, é a empatia. Você considerar o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, entender o momento do outro. Então você vê que aqui tem uma sequência, né? De você conhecer o que você sente, gerenciar o que sente, buscar o seu caminho, mas sem atropelar ninguém, considerando o momento de cada um. E o quinto pilar são os relacionamentos positivos, aqueles relacionamentos que te nutrem, que vão te dar força para se manter nesse caminho. Esses 5 pilares juntos constituem aí a inteligência emocional. Inteligência emocional, com certeza, é um dos principais fatores para elevar os nossos níveis de resiliência. E aqui eu quero falar um pouco do otimismo. Eu acho que o otimismo é subestimado. Esses dados eu trago da pesquisa de Martin Seligman, que estudou muito o otimismo, tem uma teoria muito interessante. E aqui eu trago os diferenciais de uma mente otimista. Então, ao contrário do que muitos de nós pensamos, o otimista tem maior habilidade de detectar problemas. Muitas pessoas pensam que uma pessoa muito otimista vai fugir ou negar os problemas, mas não. A pessoa otimista tem maior habilidade de detectar problemas. O grande diferencial é em como ela interpreta os problemas. E aqui vem o segundo diferencial, que é uma pessoa mais otimista vai manter o seu foco naquilo que é possível controlar. Enquanto que uma pessoa menos otimista ou mais pessimista pode manter o seu foco naquilo que foge do seu controle. E isso pode fazer parecer com que aquela situação realmente não tem solução. Então, aqui é um grande diferencial, focar naquilo que é possível controlar. O que não é possível controlar, e toda situação tem elementos que eu posso controlar e elementos que eu não posso controlar, aqueles que eu não posso controlar vão exigir de mim aceitação. Eu aceito o que eu não posso controlar e me movimento com aquilo que eu posso. O segundo aqui, o terceiro elemento é que uma pessoa mais otimista vai manter o seu foco nas ações a serem tomadas. Então ele vai ter ação perante os desafios. Enquanto que uma pessoa menos otimista ou mais pessimista pode ficar estagnada. Mas a explicação disso vem aqui no próximo item, que é: uma pessoa mais otimista tem a habilidade de ver as adversidades como desafio e não como ameaça. E já a pessoa menos otimista ou mais pessimista pode encarar toda adversidade como ameaça. A ameaça dá medo. A ameaça estagna. É diferente você se sentir ameaçado e se sentir desafiado, né? Então aqui está o grande diferencial. Que uma pessoa mais otimista vê as adversidades como desafio. E o desafio é algo a ser superado, é algo a ser vencido. A ameaça é algo que dá medo. Então aqui, esses 4 fatores podem levar a pessoa a ter respostas mais otimistas perante as adversidades. E, com certeza, a ser mais resiliente e a sair com mais saúde de qualquer situação inesperada. Então, como que eu posso
desenvolver uma mente mais otimista. Quando você estiver em uma situação desafiadora, ou pode pensar agora, pensa numa situação adversa que você já viveu ou que você está vivendo, e anote. Existe algo de muito poderoso quando a gente escreve, parece que fica mais visível. Então, anote. Dessa situação adversa, quais são os aspectos que você pode controlar? Depois anote quais são os aspectos que você não pode controlar. E observando esses dois, anote então que ações você pode tomar e qual será o propósito das suas ações, porque é importante que as suas ações tenham um propósito. Colocando isso em prática numa situação adversa, com certeza você vai estar se treinando para ser mais otimista. E é algo que vale muito a pena desenvolver, não só hoje, nessa situação adversa que vivemos, mas sempre, sempre na vida. A nossa mente, quando se sente ameaçada, tende a cair em algumas armadilhas. E aqui eu preciso explicar que a mente não é má, tá? Mas perante a cultura que vivemos, com essa modernidade agitada que vivemos, excesso de estímulo, excesso de responsabilidades, muitos excessos, a mente criou defesas. A ansiedade é uma defesa da mente. Às vezes até aquela agitação é uma defesa. É a mente tentando se adaptar. Por isso que é importante que você observe a sua mente. A ansiedade, mesmo em um nível baixo, pode até ser bom, né? Quando, por exemplo, você está assistindo um filme e lembra daquele relatório e faz, meu Deus, aquele relatório. Essa ansiedade te faz mover, faz você se mover. Mas, hoje, a ansiedade está em excesso. E quando ela está em excesso, ela nos estagna. Ela pode afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. E quando a mente se sente ameaçada, uma das respostas da nossa mente é cair em armadilhas. E aqui também vem do estudo do Martin Seligman com a Karen Ravish. Eles identificaram, estudando um grande número de pessoas, que a grande maioria das pessoas cai em 5 armadilhas, ou em pelo menos uma dessas 5, quando se sente numa situação adversa, numa situação de crise, quando se sente ansiosa. Então, eu vou brevemente passar com vocês por quais são essas armadilhas, para que vocês possam fazer aí um exercício de autoobservação e ver se vocês têm ou não caído nessas armadilhas e em quais situações. A primeira se chama leitura da mente, que seria o quê? Em uma situação que envolva outra pessoa, eu penso que eu sei o que a outra pessoa está pensando e eu penso que eu sei o que está acontecendo. Então, eu não pergunto. Se eu acho que eu sei, eu não pergunto. E eu tiro minhas próprias conclusões e eu posso estar interpretando uma situação de uma forma que não seja realmente o que está acontecendo. Essa armadilha, principalmente, vai afetar negativamente a comunicação e os relacionamentos. A segunda armadilha é o eu. Eu penso que eu sou responsável por tudo que acontece. Tudo que acontece de ruim é culpa minha, de alguma forma foi por causa de algo que eu fiz e eu estou prejudicando as outras pessoas. Tudo foi por minha causa. E essa armadilha tende a trazer tristeza, culpa, e é o contrário da próxima. A próxima armadilha é o eles. Tudo que acontece é responsabilidade das outras pessoas ou das circunstâncias. Aqui é uma falta de autorresponsabilidade, é uma terceirização, né? Tudo que acontece foi culpa de alguém ou da situação. E isso pode causar raiva, pode causar ressentimento. E será que foi mesmo? Na segunda, eu? Será que foi mesmo os outros? Mas são armadilhas nas quais a nossa mente pode cair. A quarta e a mais comum é o pensamento catastrófico, que seria o quê? A minha mente vai criar o pior resultado possível para uma situação. Então, eu estou vivendo uma situação desafiadora, algo aconteceu de fato, mas a minha mente começa a criar uma história com aquilo que aconteceu e vai ser sempre a pior possível, a mais dramática possível. É como se você criasse aquele filme mental, né? E essa é a armadilha que mais causa ansiedade.
E a última é a desilusão, quando você tende a achar que um problema ou um desafio vai afetar todas as áreas da sua vida e que aquilo não tem mesmo solução, que está tudo perdido. Essa é a armadilha que mais faz com que as pessoas desistam de um plano, de um projeto, de um sonho, porque algo dá errado e ela interpreta de uma forma que tudo deu errado e desiste. Então, aqui não se preocupe se você está pensando, meu Deus, eu caio nessas armadilhas e agora? Isso já é um passo à frente. Você reconhecer que elas existem, reconhecer que você cai nessas armadilhas. Começa a observar em que momentos e como você reage. E quando você se pegar caindo numa armadilha dessas, conta para sua mente que aquilo não é verdade. Apresenta fatos. Olha, mente, o que está acontecendo de fato é isso, isso, isso. Use os fatos a seu favor. E uma forma aqui de desafiar o pensamento catastrófico, que é o mais comum e o que mais causa ansiedade, é observar. Primeiro, quando você tende a ter essa reação, funciona também para os outros, tá? Escolha uma situação em que você reconhece que você desenvolveu essa armadilha de pensamento catastrófico, ou quando você se percebe caindo nessa armadilha, anota de novo. Tá, nessa situação que eu estou vivendo, qual é o pior cenário? Qual o pior resultado que pode acontecer? Anota. E depois pensa, qual o melhor cenário? Qual seria a melhor solução, o melhor resultado para essa situação? Anota. Depois anota qual o cenário mais provável, provavelmente algo no meio. O que é mais provável que aconteça de verdade? Observando esses três, que ações eu posso tomar? Com que propósito? Quando você faz esse como se fosse um planejamento, você acalma sua mente, você está estabelecendo um plano de ação. Então, da próxima vez que você perceber que você está aí dramatizando, sendo catastrófico, experimente essa dica e veja se dê certo. Provavelmente vai dar. Então, todas essas armadilhas, de alguma forma, vão gerar ansiedade, o catastrófico principalmente, mas todas vão. E como eu falei, a ansiedade é uma defesa da mente. Mas quando nós estamos muito ansiosos, com muita agitação mental, o que pode acontecer? Eu vou ter respostas, inclusive físicas. Eu posso ter dores, eu posso ter um cansaço extremo, eu vou ter transpiração nas minhas mãos, eu posso me sentir estagnado. Então, é muito importante reconhecer, primeiro, quando eu estou me sentindo agitado, quando eu estou me sentindo ansioso. Não é negar e nem ficar bravo. Eu estou ansioso, não é para ficar bravo. Esse processo tem que ser leve, tem que ter autocompaixão. Então, quando eu estou sentindo essa ansiedade excessiva, ou muita agitação mental, quando eu não estou sendo resiliente, quando a minha mente está caindo em armadilhas, o que eu faço? Existe sim muitas ferramentas para te ajudar a regular a ansiedade e a elevar os seus níveis de resiliência. Quem me conhece já estava esperando que eu ia dar algum jeito de falar de meditação aqui, claro, que é o foco do meu trabalho, mas é uma ferramenta muito útil. Se você não experimentou ainda, experimente. A meditação tem vários benefícios. Um deles é reduzir a agitação mental, reduzir a ansiedade. Por quê? Nesse mundo agitado que vivemos e na rotina que vivemos, nós estamos desregulando o nosso sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo é aquele que cuida, que rege as nossas funções que não dependem da nossa vontade. Respiração, digestão. E ele é dividido em duas partes, sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático deveria estar mais ativos nas horas do dia em que nós estamos mais ativos, em atividade. Ele rege a excitação. O sistema nervoso parasimpático deveria estar mais ativo nas nossas horas de descanso. Ele rege o relaxamento. Os dois em harmonia geram harmonia em todo o funcionamento do nosso corpo. O que acontece é que nós, o homem moderno, não funciona mais como antigamente. A gente não segue mais o sol, trabalha de dia e descansa à noite. A gente não para. E esse excesso de atividade
está mantendo o nosso sistema nervoso simpático ativo demais e o parasimpático ativo de menos. E o que acontece aí é que nós não sabemos mais descansar, nós não sabemos mais relaxar. E a meditação, qualquer tipo de pausa, a prática de técnicas respiratórias, a prática de mindfulness, já vou falar de atenção plena, a prática de meditação te dá uma pausa e vem cuidar desse sistema parasimpático, ajudando de novo a trazer harmonia no seu sistema nervoso, regulando a sua homeostase corporal também. Esse é um dos benefícios da meditação. A meditação vai reduzir a agitação mental, reduzir a ansiedade, vai trazer maior autoconhecimento, vai trazer aquela autoconsciência que eu falei lá no começo, melhora a sua saúde mental, emocional, consequentemente física. E é importante aqui descomplicar a meditação. Eu me dedico muito a isso, a democratizar a meditação, para que as pessoas entendam que ela é sim para todos. O que acontece é que às vezes a pessoa experimenta uma técnica que não foi adequada para ela e conclui que não sabe meditar. Mas é importante saber que existem vários tipos de meditação, várias técnicas, e que pode ser sim, 5 minutos por dia é melhor que nada. 5 minutos por dia, todos os dias ao longo de um ano, vai ser muito mais benéfico do que 1 hora de meditação de vez em quando. Porque a frequência aqui é importante também. E olha, eu posso falar por experiência própria. Vale a pena a transformação que a meditação traz. Então experimenta. Vê o que você sente. Vai sentindo no próprio corpo. Vai conhecendo diferentes práticas. Para quem quiser, que ainda não começou, todas as segundas-feiras, no meu Instagram, Lotus Terapêutica, já eu mostro para vocês o @, todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã, tem uma live de meditação. Simples, 15, 20 minutos de meditação, que você pode experimentar, se você quiser. Outro fator muito importante é a atenção plena, o famoso mindfulness, que é você ter ferramentas para trazer a sua mente para o momento presente, para o aqui e agora. Porque a nossa mente, ela oscila entre passado e futuro. Ela faz isso naturalmente. Então eu estou aqui, por exemplo, fazendo o relatório do trabalho, eu lembro de algo que aconteceu ontem. Nossa, ontem, quando Maria me disse aquilo, e você começa a lembrar de algo que aconteceu ontem. Você não está mais aqui, onde está o seu corpo. Você está lá no passado. Aí você volta para o relatório. Daqui a pouco lembra, amanhã, 3 horas eu saio, e aí eu preciso. Você começa a pensar sobre o que você vai fazer amanhã. Você não está mais aqui de novo. Você foi para o futuro. Porque de verdade você está onde está a sua mente. Você não está onde está seu corpo. Então, a mente fica oscilando entre passado e futuro. E se a mente fica demasiado no passado, isso pode trazer uma tendência à depressão. Se a mente fica demasiado no futuro, isso pode trazer uma tendência à ansiedade. Então, você ter ferramentas que trazem a sua mente para o agora, para o presente, te dá lucidez, te dá saúde mental e emocional, te dá oportunidade de escolha. Como assim? Quando você tem um estímulo, em vez de você reagir de imediato, como faria, você tem milésimos de segundo que você processa o que aconteceu e você não reage mais. Você age se necessário. Esse poder de escolha de verdade pode mudar a sua vida. E você estar presente é mesmo um presente. Porque muitos de nós, hoje em dia, está funcionando no automático, né? E quando eu estou no automático, eu estou só sobrevivendo. Eu não estou enxergando as outras pessoas, eu não enxergo as belezas simples da vida, eu não enxergo a mim mesmo, eu não enxergo as oportunidades que a vida pode me trazer. E quando eu desenvolvo a habilidade de estar presente, eu passo a enxergar as outras pessoas, isso me permite ser mais compassivo, eu passo a enxergar as belezas simples da vida. Essa é uma habilidade que se chama savoring e que também eleva os seus níveis de felicidade e de bem-estar. Apreciar o simples, aquele cheiro de café na casa de manhã, por exemplo, se permitir aquele abraço da família, observar uma cena que te faz bem, mexer nas plantas. Quando você está presente, você passa a observar a si mesmo, vai se conhecer.
e você passa a ver oportunidades que talvez já estivessem ali, mas você estava distraído demais para perceber. Então, desenvolver a atenção plena é algo incrível. E você pode aplicar mindfulness à meditação, né? Exercitando o observar a respiração, observar a mente, o estar aqui. Mas você pode empregar em tudo na vida. Quando você decidir, por exemplo, hoje eu vou tomar banho, prestando atenção a tudo que acontece, sentindo a água tocar meu corpo, observando cada movimento. Ou posso treinar isso enquanto eu como, enquanto eu converso. Você pode se treinar a estar com a mente presente em todos os momentos da vida. Realmente pode ser difícil no começo, mas é algo que vale a pena. E aqui eu falo de novo do savoring, que é a habilidade de experimentar a beleza simples da vida, de observar a beleza cotidiana, de saborear aqueles momentos simples que te fazem bem. E o savoring eleva a habilidade, eleva os níveis de bem-estar, eleva os níveis de felicidade, eleva os níveis de resiliência. Então experimenta hoje um momento de savoring, um momento de apreciação da beleza simples cotidiana. E veja que sensação boa isso te traz. Aí eu passo para a autoobservação, que remete lá de novo à autoconsciência, à autorregulação que eu falei no começo, que é você se observar mesmo, começar a conhecer as suas ações e reações a cada momento. As emoções positivas podem ajudar a regular a ansiedade e elevar a resiliência, porque são muito importantes na vida. E como assim? Como eu vou nutrir emoções positivas? Fazendo coisas que te fazem bem. O que é que você gosta de fazer, que te deixa feliz? Faça mais disso. Tudo que você faz em prol da sua saúde mental, emocional e física é autocuidado. E o autocuidado não é luxo. Autocuidado deve ser prioridade. Então, faça essas atividades que fazem com que você se sinta bem, elevando os seus níveis de bem-estar, de resiliência, de felicidade, cultivando emoções positivas no seu dia a dia. E uma emoção positiva que é muito importante, que é muito benéfica, muito estudada também na psicologia positiva e na neurociência, é a gratidão. Quem já fez 21 dias de gratidão, potinho de gratidão, lista de gratidão, qualquer exercício de gratidão, sabe, porque já experimentou os benefícios que ela traz. Eu quero explicar aqui o olhar da gratidão a partir da neurociência. Quando nós nos sentimos gratos, imediatamente é ativado no nosso cérebro um sistema de recompensa que fica num lugarzinho chamado núcleo de Accumbens. Esse sistema funciona quando você se sente feliz por ter realizado algo, ele é acionado, um sistema de recompensa. E ele libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que traz sensação de bem-estar, que melhora o nosso processamento cognitivo, melhora a nossa memória, mas que principalmente traz sensação de bem-estar. Quando você se sente grato por uma outra via neural, ocitocina é liberado, que é o hormônio do que dizem hormônio do amor, né? Que eleva a sua habilidade de sentir afeto, de sentir empatia. E outra descoberta muito interessante é que a gratidão funciona numa área do cérebro diferente da área onde funciona a infelicidade. E que os dois não podem ser acionados ao mesmo tempo. Isso foi descoberto com estudos da neurociência, com imagens de ressonância craniana. Essas duas áreas do cérebro não podem ser acionadas ao mesmo tempo, elas não conseguem funcionar simultaneamente. Então, se você está grato e essa área da gratidão está ativa, a área da infelicidade não vai ser ativada. Então, olha só, os benefícios da gratidão são biológicos, neurológicos, além daquele grande poder do foco, né? Porque nós sabemos que onde está o foco, está a sua energia, está a sua atenção. Então, imagina se você passa um dia focando em coisas negativas, em coisas que não te fazem bem, você não vai se sentir bem. E essa sensação pode se multiplicar. Já quando você foca em coisas que te fazem bem,
a sua energia está toda ali e aquilo também vai se multiplicar. E aí está o grande poder da gratidão. Quando eu estou exercitando a gratidão, a minha atenção está nas coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Mesmo que coisas ruins estejam acontecendo paralelamente, a minha atenção está nas boas. E isso leva toda a minha energia para ali e vai acionar esses sistemas de bem-estar, vai manter o meu foco. Então, mesmo que você esteja enfrentando uma situação difícil, adversa, com certeza, se você pensar, tem uma coisa para você agradecer. Começa com essa uma coisa. E quando você coloca ali o seu foco, daqui a pouco você percebe que talvez tenha uma segunda coisa. E daqui a pouco você percebe uma terceira, porque a sua atenção está ali, nas suas pequenas conquistas. E é esse o grande segredo da vida. Você escolher onde está o foco. Porque mesmo perante as adversidades, eu posso observar o que está acontecendo de bom. E não é ser indiferente ao que acontece de desafiador. Eu reconheço sim o que acontece de desafiador. Eu acolho o meu medo, eu acolho minhas angústias. Mas eu escolho, é uma escolha, manter meu foco nas coisas boas. Então, se eu puder deixar uma sugestão de prática de gratidão, tem uma que quem ensinou foi Martin Seligman, e muito usada na psicologia positiva, são as 3 coisas boas. Em inglês é The Three Blessings. Antes de se deitar, anote se quiser, se não quiser anotar, pense. 3 coisas boas que aconteceram ao longo daquele dia. Não precisa ser nada espetaculoso. Coisa simples. 3 coisas boas que aconteceram ao longo daquele dia. E como você colaborou para que aquilo acontecesse? Esse é um exercício incrível. Você vai dormir com esses neurotransmissores ativos aí de bem-estar, e vai dormir com uma melhor qualidade de sono. E vai fazendo isso todos os dias, a cada dia, vai mudando o seu foco para o positivo. E é muito legal também de fazer com as crianças, e é lindo, porque outro dia eu fiz com meu filho Henrico, de 7 anos. E estávamos eu, meu marido, o cachorro que se chama Bafão, e o Henrico. E eu falei, Henrico, quais são as 3 coisas que você tem para agradecer do dia de hoje? E ele falou, uai, mãe, que você tá aqui, que o papai tá aqui, que o Bafão tá aqui. Com uma cara de que óbvio. Então pode ser simples assim. Coloque essa prática. Você pode fazer um diário de gratidão, que é escrever as coisas pelas quais você é grata, fazer a sua lista de gratidão. Todos funcionam. E eu deixo aqui um pensamento de Martin Seligman, pai da psicologia positiva. Quando nos dedicamos a observar as coisas que dão certo, nós recebemos várias pequenas recompensas ao longo do dia, todos os dias. Então eu acho que vale a pena colocar isso em prática. Bom, espero que eu tenha ajudado. Agradeço muito o seu tempo de ouvir o que eu tenho a dizer. O tempo hoje é algo raro, então é uma honra para mim receber o seu tempo. E espero ter colaborado de alguma forma para que você possa ser mais resiliente e possa elevar seus níveis de bem-estar através das suas escolhas e que possa ir procurando algo de positivo a cada dia. Aqui está meu Instagram, o Lotus Terapêutica. Tem uma sequência de vídeos que eu estou postando sobre psicologia positiva, para quem se interessou no tema. Tem práticas de respiração, práticas de meditação. Segunda-feira, 7h30 da manhã, tem a live de meditação. Então, quem quiser conhecer será muito bem-vindo. Agradeço de novo a Paula Porta pelo convite para participar do Passaporte Levemente. Agradeço a todos que passaram por aqui e fico à disposição caso tenham dúvida. Obrigada, até breve.